Bom dia, meu irmão, minha irmã. Você que está nos acompanhando aqui na Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor desde as 6 da manhã. Agora são exatamente 7 horas e 25 minutos, manhã de quarta-feira, dia 10 de julho de 2024. Estamos também agora ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook, canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe Santa Catarina, Brasil, Itajaí, nossa cidade. Amanheceu hoje com 11 graus, já estamos a 13 graus. Né? Graças a Deus por isso. E a Deus toda honra, toda glória e todo louvor. E é isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando, logo cedo às 5h55, o pastor Marcos Lacerda estava ao vivo na página da Segunda Igreja do Nazareno em Itajaí. E agora nós estamos entrando ao vivo também com você, com a nossa programação da nossa web rádio Bom Dia com Cristo. Deus abençoe, querido. Mais uma vez, estamos aqui também compartilhando, né? Graças a Deus. E é isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando logo cedo. E hoje, dando continuidade ao nosso projeto, né? A nossa programação Bom Dia com Cristo, nós estamos falando sobre os milagres de Jesus. E o milagre que nós vamos falar hoje é sobre a cura do cego de Betsaida. Está registrado ali em Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao 26. Vamos orar então. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela esperança, obrigado pela fé, obrigado, Deus, porque tua mão continua estendida sobre esta cidade, sobre este estado, sobre este país. A Bíblia nos ensina: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Adonai. Muito obrigado. Amém. E vamos ler o texto aqui de Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 23, que diz assim, ao 26, 22 ao 26, que diz: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente a todos, e mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Tempo atrás eu falei aqui na ministração, né, na igreja. Tem muita gente procurando a coisa certa no lugar errado. A cura do cego de Betsaida é um milagre de Jesus registrado no Evangelho de Marcos, que nós lemos agora. Marcos 8, versículo 22 ao 26. O texto bíblico diz que o Senhor Jesus passou saliva nos olhos do cego e ele recobrou a visão. Curiosamente, antes de o cego voltar a enxergar perfeitamente, ele viu homens como árvores. O evangelista Marcos aqui, ele nos informa que assim que Jesus chegou a Betsaida, algumas pessoas lhe trouxeram um homem cego. Inclusive essas pessoas que serviram de guia para o cego rogaram a Jesus para que lhe tocasse naquele homem. Obviamente, isso significa um pedido para que Jesus curasse o cego. A cidade de Betsaida ficava na margem nordeste do Mar da Galileia. Foi ali também que ocorreu o milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão, que nós falamos aqui. Durante muito tempo, Betsaida havia sido uma simples aldeia. Então, nesse sentido, explica por que Marcos a chama assim. Mas Filipe, o tetrarca,
filho de Herodes o Grande, investiu nessa aldeia, aumentando-a, vamos dizer assim, fazendo dela uma cidade. Seu nome era Betsaida Júlia, em homenagem à filha do imperador romano Augustus, César Augustus. Jesus, ele curou o cego de Betsaida. A Bíblia diz que Jesus recebeu o cego que as pessoas trouxeram a ele. E ele o tomou pela mão e o levou para fora de Betsaida. Não há unanimidade entre os comentaristas sobre por qual razão Jesus levou o cego para fora da cidade. As principais sugestões que eu trago aqui são: primeiro, Jesus queria evitar formar uma grande aglomeração de pessoas naquele lugar. Segundo, Jesus queria simplesmente levar o cego para um local mais reservado para protegê-lo e dar a ele a tranquilidade necessária para compreender verdadeiramente o que estava acontecendo. Terceiro, pode ser que os discípulos também tenham acompanhado Jesus, juntamente com o cego, para fora de Betsaida. Se foi isso, nesse caso, pode ter havido um propósito pedagógico para os discípulos. Esse propósito pedagógico é de ensinar os discípulos. E por último, Jesus não queria que a incrédula aldeia Betsaida tivesse outra demonstração do poder de Deus. Jesus queria compartilhar seu poder só com aquele homem, não com aquele povo. Em outras palavras, é o que acontece hoje. As igrejas estão cheias, mas poucas pessoas recebem um milagre. Mas seja como for, o que se sabe é que Jesus, o ungido Cristo, aplicou saliva nos olhos do cego, impondo-lhes as mãos, e perguntou ao homem se ele estava vendo alguma coisa. Marcos 8, 23. O homem respondeu que estava vendo homens, mas como se fossem árvores andando. Aqui não há um significado especial no fato de ele ter visto pessoas como se fossem árvores. Na verdade, essa expressão indicava simplesmente que ele estava vendo alguma coisa, vultos, mas que sua visão ainda não estava nítida. Mas essa expressão também parece indicar que aquele homem não era cego de nascença. Afinal, ele sabia reconhecer árvores e pessoas. Para ele dizer que homens estavam parecendo árvores, é porque ele já tinha visto uma árvore. Ok? Então a Bíblia Sagrada diz que novamente Jesus colocou as mãos nos olhos do cego e ele passou a enxergar com perfeição. E depois Jesus mandou que o cego fosse para sua casa e recomendou que ele não entrasse mais nessa aldeia. Então aqui isso nos ensina que ele não morava lá. A sua casa era fora. De repente ele entrava ali para pedir esmola ou para fazer alguma outra coisa, mas que ele não morava ali. A casa dele era fora e Jesus recomenda que ele não entre mais ali. Como eu falei para vocês, né? Tem muita gente procurando a coisa certa no lugar errado. Ontem à noite eu e minha esposa estávamos falando com o nosso filho Bruno, que vai fazer 17 anos. E nós estávamos justamente falando sobre o futuro dele. Ele estuda no Instituto Federal aqui de Itajaí, Santa Catarina, faz mecânica. E a gente estava falando do futuro, sobre relacionamentos, namoro, noivado, casamento. E eu falei para ele a idade certa que o homem tem que procurar. O ideal é que o homem já esteja trabalhando para valorizar o seu suor, né? Para poder não sair gastando assim de qualquer jeito. E quando for procurar alguém para ser sua companheira, seu cônjuge, procurar no lugar certo. Porque procurar a coisa certa no lugar errado não dá certo. Então Jesus falou para aquele homem: não volta mais
para essa aldeia. Então ele poderia ir logo se alegrar e glorificar a Deus com sua família. Aqui há algo interessante. Apesar de popularmente falarmos do cego de Betsaida, aquele homem foi curado fora de Betsaida. E muito provavelmente ele não era de Betsaida, não era. Justamente porque Jesus falou para ele não entrar mais ali. Ir para casa, mas não ir para aquela aldeia. Então a casa dele não era dentro daquela aldeia. Mas o interessante aqui é que eu quero trazer lições que aprendemos com a cura do cego de Betsaida. Eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, meu irmão em Cristo, Ministério Pastoral, né? Que Deus abençoe meu mano Clóvis Gama, pastor Clóvis Gamas, que Deus abençoe grandemente e derrame bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Meu irmão, meu vizinho, aqui de Itajaí, mora na minha rua, em frente à minha casa, o Flávio, que Deus abençoe e derrame bênção sobre a sua vida em nome do Senhor Jesus. As lições que aprendemos com a cura do Betsaida. Primeiro, nos evangelhos, não há muitos relatos de milagres realizados por Jesus. Há registros da cura de pelo menos, aliás, nos evangelhos existem muitos milagres, muitos relatos, mas não todos, né? João diz que se fosse escrever tudo que Jesus fez, não caberia em livros. Então há registro da cura de pelo menos 7 homens cegos. Mas é interessante notar que cada situação foi única, foi diferente, para nós aprendermos os aspectos do milagre, a didática de cada milagre. Jesus usou várias abordagens diferentes que expressavam sua preocupação pessoal com aquelas pessoas. Ninguém é igual. Eu lembro que quando eu comecei a pastorear em 94, lá no Rio de Janeiro, enfrentei alguns problemas, algumas lutas, lógico. Eu estava iniciando e no início eu tinha aquela mesma ótica de quando eu era membro da igreja. Mas agora eu estava como pastor, a ótica era diferente. Jesus começou a me mostrar de uma maneira diferente. A didática de Jesus, ela é diferente. Aqui na terra, Jesus não era simplesmente um fazedor de milagres. Ele era alguém que se compadecia dos necessitados. Ele era alguém que estabelecia relacionamentos pessoais com aqueles que se aproximavam dele. Perceba que Jesus, nesse milagre, Jesus tomou o cego de Betsaida pela mão. Mesmo aquele homem tendo quem o guiasse, Jesus o tomou pela mão. Ele conversou com o cego, aplicou saliva em seus olhos e impôs-lhes as mãos. Antes, ele já havia colocado saliva na língua de um homem surdo e gago. Marcos 7, versículo 31 ao 37. Essas situações, atitudes físicas faziam parte da abordagem de Jesus, mas não era a causa do milagre. A prova disso é que não há nenhum outro relato bíblico de alguém operando qualquer milagre dessa forma. O poder e a autoridade estavam em Jesus, em Cristo, o Filho do Deus vivo. No entanto, tudo isso, a cura do cego de Betsaida também nos ensina que o Senhor tem suas maneiras misteriosas de trabalhar. E por algum motivo a visão daquele homem foi recuperada de forma gradual. Não foi instantaneamente. O texto bíblico não explica por que o homem não enxergou com clareza imediatamente. Mas obviamente não foi o caso de ter faltado o poder de Jesus. Isso nos ensina sobre o Kairos e o Cronos. Eu falo sempre que o Kairos, o tempo de Deus, é o tempo onde verdadeiramente as coisas acontecem. O Cronos, o tempo do homem, Cronos, cronômetro, cronógrafo, é o tempo do homem. Mas era um tempo de Deus em que as coisas acontecem. O milagre foi plantado
e o milagre foi realizado, né? Então, aquele que andou sobre as águas, que acalmou a tempestade e o mar, que curou toda sorte de doenças, que expulsou demônios, que ressuscitou os mortos e que venceu a morte, ele tinha poder suficiente para, se quisesse curar de uma só vez cegueira daquele homem, teria feito. Alguns estudiosos veem nisso uma representação da condição espiritual dos discípulos daquele momento. Eles tinham olhos, mas não viam. Mas o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que de qualquer forma, o melhor que temos a fazer é reconhecer que o Senhor Jesus trabalha como quer. Ele tem sua própria maneira de agir e opera de maneiras diferentes, de acordo com o seu bom, maravilhoso, imensurável propósito. Porque Ele é Deus. O importante é nós glorificarmos o nome dEle nas nossas vidas. Amém? Mando um abraço para minha irmã Maria do Carmo Pimentel, lá de Camaragibe, todos ali da Inabe, Vila da Inabe, Camaragibe, minha irmã Maria da Glória, mais velha, suas filhas, Kelly e Andressa. Mando um abraço, pastor Marcos Lacerda, Deus abençoe grandemente. Mando um abraço para o José e a sua mãe Vanessa, que Deus abençoe. Dinho Conceição, Pacheco, Ramilson, lá no Rio Grande do Norte, Natal. Que Deus os abençoe grandemente. Irmã Iraci, irmão Raimundo, seu esposo, ontem a sua filha participou, né? O irmão Raimundo e a irmã Iraci estão lá em Minas Gerais. Tive o prazer de pastoreá-los lá no Rio de Janeiro, 98 a 99, por ali naquela época. Hoje eles estão lá em Minas Gerais. Que Deus abençoe grandemente, derrame bênção sobre suas vidas. Queridos, que Deus abençoe você. Dê uma quarta-feira alegre, abençoada e próspera em nome de Jesus. Graça e paz. E para você